Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para assuntos de laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi. Eu fiquei um tempinho sem gravar, eu tive algumas dificuldades por conta da faculdade e do trabalho, então acabei ficando um tempinho sem gravar, mas estou aqui retornando para a gente tratar da parte que é a parte mais falada, né, mais pedida quando a gente fala de citologia, que é a parte de lesão. Então a gente vai entrar agora no assunto das lesões intraepiteliais escamosas e glandulares, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor como é que funciona a detecção dessas lesões no esfregaço citológico. Beleza? Então o que a gente vai fazer vai ser separar em alguns blocos, né? Eu vou explicar isso para vocês como é que vai ser, e aí a gente vai dissecando todo esse assunto para que fique bem explicadinho, vocês tenham um acervo legal para vocês poderem estudar quando vocês precisarem, beleza? Antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, tendo feito isso, é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, o que eu pensei em fazer foi o seguinte, eu imaginei que se eu tentasse dar um conteúdo muito extenso para vocês, ia ficar mais difícil de vocês assimilarem, porque seria muita coisa num vídeo só. Então eu pensei em fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre HPV nesse primeiro vídeo, depois eu vou falar sobre as atipias de forma bem geral, os critérios de malignidade que a gente pode encontrar, e aí isso vai ser bom para vocês entenderem tanto nas lesões escamosas como nas lesões glandulares, e depois a gente vai falar das lesões propriamente ditas, todas as lesões glandulares, todas as lesões escamosas, e aí a gente vai dar as nomenclaturas, tudo certinho, para vocês poderem ter bastante material para estudar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior parte de tudo que a gente vai observar de lesão nas nossas lâminas, elas são provenientes de infecções por HPV. Existem cânceres que são não HPV? Sim, existem, mas eles não são a maioria, é bem menos, é bem mais difícil de encontrar, mas quando a gente fala do escrutínio microbiológico, né, microscópico na verdade, a gente não está falando da detecção do vírus, a gente está falando da detecção de atipias nas células epiteliais que vão dizer para nós se aquela célula está maligna ou se ela está apenas reativa, algum processo inflamatório, alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa ter isso bem fixado na nossa cabeça para a gente não acabar cometendo alguns equívocos. Por exemplo, há um tempo atrás eu coloquei lá no Instagram um caso de uma infecção por tricomonas. Algumas pessoas sugeriram lesão de baixo grau, asquias, mas era apenas uma infecção por tricomonas. Por quê? Porque a infecção por tricomonas gera algumas reações nas células que são mais intensas, que podem acabar mimetizando uma lesão. O núcleo aumenta, ele fica mais hipercorado, então é um pouco mais complicado mesmo de a gente poder fazer esse diferencial, e a gente tem que estar bem embasado para conseguir fazer essa diferenciação. Então, o que a gente precisa entender? Já que a gente não consegue ver os vírus de uma forma nítida ali, né? A gente só consegue ver o que ele faz nas células, a gente precisa ter esse conhecimento. Só que a gente tem que ter essa ideia de como funcionam essas infecções, né? E o HPV a gente pode dividir basicamente em dois grandes grupos. Os grupos do HPV de alto risco e os grupos do HPV de baixo risco. E aí o próprio nome já indica para a gente o que isso significa. HPV de baixo risco é o HPV que pode causar algum tipo até de atipias, mas que não vai necessariamente causar uma lesão mais grave e, por conseguinte, um carcinoma, por exemplo, um adenocarcinoma. Já os de alto risco, eles são mais propensos a gerar atipias, neoplasias nessas células
que podem, se não for devidamente tratado, pode acabar indo para um carcinoma ou um adenocarcinoma. E, claro, como a gente não consegue enxergar isso, o que a gente vai observar? A gente vai observar quais são as atipias que eles vão gerar. Então, os que causam as lesões mais graves são as cepas do tipo 16 e o tipo 18. São as mais mencionadas nas lesões de alto grau. E os demais, né, a maior parte deles acaba sendo até assintomático, porque o próprio sistema imunológico acaba dando conta, mas os que acabam gerando lesões de baixo grau, a gente não pode confundir, o HPV a gente tem ele de alto risco e baixo risco. As lesões são de alto grau e baixo grau. Por quê? Porque mesmo que eu esteja falando de um HPV de alto risco, ele pode iniciar com uma lesão de baixo grau e isso pode ir escalonando e acabar se transformando numa lesão de alto grau, um carcinoma e daí por diante. Então, a gente lida com vários tipos de HPV e esses tipos de HPV podem não causar nada, não vão causar nenhum tipo de alteração, o sistema imunológico vai reprimir esse vírus, ou ele pode causar lesões que são um pouco mais tênues, a gente vai ver ali um aumento nuclear, a gente vai ver um coilócito, né, que é característico de lesão de baixo grau, ou a gente pode ver essas lesões um pouco mais intensas. E como é que a gente vai diferenciar lesão de alto grau e lesão de baixo grau? Primeira coisa, antes da gente falar disso, eu preciso lembrar do seguinte, lesão escamosa, lesão glandular. A gente trabalha com esses dois tipos. E a metaplásica? A metaplásica a gente chama de metaplasia escamosa, então ela vai entrar na lesão escamosa, tá? Por conta do processo de metaplasia. Então, quando eu falo de lesão escamosa, eu tenho lesão de alto grau, eu tenho lesão de baixo grau. Quando eu falo de lesão glandular, eu só tenho lesão de alto grau. Não existe lesão glandular de baixo grau, tá? Por quê? Porque o epitélio escamoso, a gente falou disso lá nos primeiros vídeos falando de células epiteliais, o epitélio escamoso ele é um epitélio estratificado. Significa dizer que eu tenho uma camada mais superficial, uma intermediária, uma parabasal, uma basal, tecido conjuntivo, e aí eu tenho vascularização, né? Todas aqueles componentes do tecido conjuntivo adjacente ao tecido epitelial. Já no epitélio glandular, eu tenho uma única camada, ele é um epitélio do tipo simples. Então eu tenho células glandulares e logo abaixo eu tenho o tecido conjuntivo, a lâmina basal, o tecido conjuntivo. Então é fácil de entender que se o vírus está no epitélio escamoso, ele tem algumas camadas para ele conseguir chegar até o epitélio, chegar até o tecido conjuntivo. Já a lesão, quando acontece no epitélio glandular, é mais simples disso acontecer porque ela está coladinha com a lâmina basal e o tecido conjuntivo está logo embaixo. Então, quando eu tenho uma lesão de baixo grau no epitélio escamoso, eu estou dizendo que as células acometidas são as células dos estratos mais para cima, intermediário e superficial. Quando eu falo das lesões de alto grau, eu estou falando das lesões que acometem as células parabasais e basais. Na metaplasia, isso fica um pouquinho diferente, a gente vai fazer essa diferenciação um pouquinho mais para frente, por conta da intensidade das atipias. Mas ela segue mais ou menos a mesma ideia. Quando eu tenho uma metaplasia madura e as atipias elas são semelhantes às atipias de uma lesão de baixo grau, eu caracterizo como lesão de baixo grau. Se eu tenho células metaplásicas imaturas e as características são características de alto grau, eu vou caracterizar como lesão de alto grau, tá? Agora, a gente tem várias nomenclaturas, né? L-sil, H-sil, Ascians, Asc-H, carcinoma in situ, que está dentro de H-sil, carcinoma escamoso queratinizante, carcinoma escamoso de grandes células, de pequenas células, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor, AGC, que aí alguns colocam AGC neo e AGC soi,
e a gente vai falar sobre todas essas nomenclaturas para ficar bem claro para vocês. E aí, como é que a gente não consegue ver o tecido montadinho, a gente não lê histologia, a gente lê citologia. E como é que a gente consegue observar que essas células estão com lesões? Bom, para que a gente possa observar se existe lesão, a gente precisa conhecer primeiro aquilo que a gente viu antes, as células normais e as células reativas. Se você conhece bem as células normais, conhece bem as células reativas, tudo que tiver além disso, você vai conseguir reconhecer como uma célula maligna, né? Como atipias de fato malignas que vão caracterizar uma lesão de alto grau, de baixo grau no epitélio escamoso ou um adenocarcinoma no epitélio glandular, beleza? Pessoal, antes de eu continuar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas também, para que elas possam ter esse conteúdo. Essas atipias, essas alterações que acontecem nessas células, de uma certa forma, elas são muito parecidas, né? Elas vão diferenciar um pouquinho por conta do epitélio que vai reagir de uma forma diferente. E a gente vai dar alguns nomes diferentes por conta da diferença do epitélio, né? Mas elas têm mais ou menos as mesmas ideias. Eu vou elencar algumas só para vocês entenderem, mas a gente vai citar cada uma delas, vai explicar cada uma delas nos vídeos posteriores, beleza? Então a gente tem, por exemplo, aumento nuclear, que a gente pode chamar lá na inflamação de uma cariomegalia, uma tumefação nuclear. O núcleo acaba aumentando um pouquinho. Mas para lesão a gente acaba botando um outro nome, que é o aumento da relação núcleo-citoplasma, que é o fato do núcleo aumentar e ocupar mais espaço dentro do citoplasma do que ele normalmente ocupa, né? Então, esse seria um dos critérios. Mas eu posso só olhar uma célula de núcleo grande e dizer que ela está atípica? Obviamente que não. O que eu preciso? Eu preciso de outros componentes, como uma hipercromasia, uma irregularidade no contorno nuclear, o coilócito, que é uma cavitação perinuclear, que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouquinho com o halo perinuclear, né? Ou o dobramento de bordas, mas a gente vai falar sobre isso. Eu preciso compreender que existem alguns desgastes, algumas alterações na membrana plasmática, ou seja, aqueles desmossomos que deixam as células justapostas, eles vão ter uma falha ali. E essas células elas vão acabar perdendo a coesão. Então elas não vão ficar mais juntinhas, elas vão acabar se separando. Isso significa dizer que é mais fácil você encontrar células atípicas separadas, soltas, desgarradas de um grupamento, do que encontrar um grupamento de células juntinhas ali, todas elas malignas. A menos que você esteja vendo o que a gente chama de sincício, por exemplo, nas células escamosas, que pode acontecer nos carcinomas chamados de carcinoma in situ, tá? Mas, via de regra, quando você pega um HSIL, uma lesão de alto grau, ou um LSIL, que é uma lesão de baixo grau, você vai ver essas células um pouco mais dispersas umas das outras, elas estão soltas, elas estão ali junto com outras, mas não estão coladas uma na outra, entende? Elas ficam um pouco mais separadinhas. Uma célula aqui, a outra célula aqui, as duas estão malignas, beleza. Mas quando a gente está vendo as células normais, a gente vê muito grupamento, elas coladinhas umas nas outras, né? Já nas lesões a gente não vai ver isso. Nas células glandulares a gente vai chamar isso de perda de arranjo, perda da conformação favo de mel, e aí dependendo do desenho que ela fizer a gente pode chamar de plumagem, a gente pode chamar de roseta. Então são várias coisas que a gente vai observar para que a gente possa dizer se essas células estão atípicas ou não. E isso é muito importante porque é o que vai fazer toda a diferença na hora de fazer o escrutínio citológico. Muita gente me manda mensagem, me manda imagem de, por exemplo, células naviculares. Ah, tem coilócito aqui? Não, não tem, são células naviculares. Por quê? Porque o núcleo está normal, né? Não tem alteração nuclear. E existe uma característica do coilócito que é muito interessante, e a gente vai falar dela mais para frente, que faz com que você erre muito menos se você tiver isso na sua cabeça e entender o que de fato é um coilócito, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa estar bem estruturado com isso
para que, por exemplo, a gente não olhe uma célula metaplásica e diga que é uma lesão, porque células metaplásicas têm núcleo mais aumentado. As células glandulares que são mais reativas, a gente está ali perto de uma cândida, uma gardnerella, ela pode apresentar reações que, cara, vão parecer muito com atipia. Células dessecadas, esfregaços que não foram fixados corretamente, pô, a gente vai ver, os núcleos podem aumentar em até 6 vezes no dessecamento por conta da falta de fixação. E um dos critérios que eu falei é o núcleo aumentado. Então a gente precisa ter essa ideia bem fixada na nossa cabeça, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Isso foi só uma introdução para vocês saberem o que vem por aí. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre citologia, sobre as lesões, que a gente vai ter alguns vídeos a mais falando sobre isso. Eu estou preparando também o material do curso, já está praticamente pronto, e aí depois também vou começar a fazer as gravações, né? Vou até ver se eu uso o quadro aqui para a gente poder enriquecer um pouquinho mais esse curso que eu estou preparando. E aí a gente vai ter bastante conteúdo para compartilhar, e aí eu espero mesmo que vocês compartilhem com outras pessoas para que elas também possam aprender um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.